507 anos da Reforma Protestante, comemorados no dia de hoje, 31 de outubro de 2024, fazendo referência a 31 de outubro de 1517. Dia em que, supostamente, isso é um ato que não pode ser comprovado historicamente, em que Lutero afixou na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses, dando início a um movimento que, na verdade, o termo é esse mesmo, fragmentou toda a cristandade medieval. Mas a pergunta aqui, talvez mais importante, é a seguinte: o que esse movimento da Reforma Protestante implica para nós hoje? Essa é a pergunta desse vídeo. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E você já deve ter percebido que o fundo aqui está um pouco diferente. Cheguei a câmera um pouco para o lado. E claro, comente aqui se você acha interessante esse layout ou prefere o anterior. Estou fazendo alguns testes aqui ainda não está, o canal não está no seu ambiente definitivo ainda, tá? Mas eu vou chegar lá em breve, assim que eu tiver tempo. Hoje o nosso assunto é a Reforma Protestante. E antes de a gente aqui começar a falar sobre reforma, sobre Lutero, sobre as implicações da reforma para nós hoje, eu queria que você, se não é inscrito no canal, se inscreva e também compartilhe esse vídeo e curta o conteúdo, porque isso ajuda bastante aqui no algoritmo do YouTube. Antes de a gente pensar propriamente na reforma, é preciso evitar leituras idealizadas dessa reforma. Então tem muita gente, por exemplo, que pensa que Lutero foi um grande salvador da igreja, aquele que conseguiu resgatar a verdade do evangelho que estava oculta há séculos e com isso conseguiu salvar a igreja do inferno. Não é assim. E também tem pessoas que pensam que a igreja estava perdida do século IV, quando ela se tornou romana, até o século XVI, quando Lutero aparece. Esse período todo da igreja é um período perdido em que a igreja estava fadada ao inferno. Também não é verdadeiro isto, tá bom? Então entenda o seguinte: sempre houve movimentos de reforma dentro da igreja. Em todo período você tem gente interessada e preocupada em fazer cumprir o reino de Deus na perspectiva da própria instituição. É claro que esses movimentos são em maior ou menor grau, dependendo da época. Você tem períodos em que isso quase desaparece, mas também tem períodos em que isso é realçado por algumas atitudes de alguns pastores, padres e também até mesmo papas. Mas é preciso perceber o seguinte: a igreja do século IV até o século XVI, ou seja, a igreja medieval, não é uma igreja perdida, longe disso. Não é uma igreja que está fadada ao inferno, nada disso. Tá? Outra leitura que também importa aqui ressaltar é que muitas vezes as pessoas dizem que durante a Idade Média a Igreja Católica escondeu Bíblias das pessoas, impediu que as pessoas lessem a Bíblia. Isso não é verdadeiro. Tá? Isso não é verdade. A Bíblia estava disponível, sim. Só que a Bíblia disponível era a Bíblia em latim. E nem todo mundo sabia ler latim. Na verdade, a maior parte da população era analfabeta. Então, temos aqui um problema de comunicação. Mas em que pese tudo isso, a Idade Média foi um período realmente muito complicado. E para a gente entender a reforma, preciso então dar um passo atrás e entender esse contexto que gerou a reforma. Nós estamos num período chamado Idade Média, erroneamente chamado de Idade das Trevas, esse título também é pejorativo, mas foi um momento muito complicado para a história humana, porque nós temos, por exemplo, a ideia da morte e da ansiedade por ela, e também pela culpa diante de Deus, muito próximas e muito presentes na cristandade medieval. E por que isso? Bom, primeiro porque há crises agrárias acontecendo no século XIV, século XV, que vão gerar fome em muitas populações, e também, sobretudo, há pestes, como a peste negra, transmitida pela pulga do rato. Essa peste, ela invadiu a Europa, você está vendo aí no quadro esse mapa mostrando esse avanço da peste, e essa peste matou muita gente. Os dados que são apresentados, talvez exageradamente, são cerca de 25 milhões de pessoas. Mesmo que esse número seja exagerado, a morte estava muito presente. E aí você pode perceber isso nesse quadro aí projetado na sua tela. É o quadro chamado Dança com a Morte. Perceba que nós temos ali várias classes de pessoas, nobres, também camponeses, e todos eles estão caminhando junto à morte, indo em direção a ela. Aliás, era muito comum termos quadros como esse, uma ampulheta, demonstrando que o tempo está chegando ao fim. Então perceba que nós estamos aqui vivendo um período de grande medo da morte, de ansiedade pela morte. E essa morte, essas tragédias eram entendidas como castigo divino. Então nós temos aqui também uma ansiedade gerada pela culpa diante de Deus. Qual era a leitura aqui? Deus é um Deus santo, um Deus que não permite que o pecado exista e, portanto, vai castigar o pecador, ou seja, vai destruir o pecado junto com o pecador. Então nós temos aqui a ideia da morte, da peste negra, por exemplo, como uma ordenança de Deus para acabar com toda a população de pecadores daquele mundo. Então perceba que viver numa época assim é viver naquilo que o Jean Delumeau chama de uma falência da redenção. E diante desse Deus que é tão austero, tão vingativo e tão
disposto a castigar, nós temos também movimentos por parte de muita gente para tentar apaziguar essa ira divina. Então nós temos peregrinações a lugares santos, nós temos a guarda de relíquias sagradas, como ossos dos mártires, ou então sangue de João Batista, ou então o leite materno da Virgem Maria, coisas desse tipo. Pedaços da cruz de Cristo também eram muito numerosos. Nós também temos as chamadas indulgências, que eram basicamente documentos emitidos pela igreja garantindo perdão de pecados. E a igreja fazia isso porque entendia que era a responsável por distribuir a graça de Deus. Então, os méritos de Cristo e dos apóstolos, dos profetas, estavam uma espécie de baú em que a igreja podia, então, administrar esses méritos para dar perdão às pessoas. E era o que estava fazendo. É claro que isso tornou um negócio muito lucrativo na Idade Média, porque nós temos aqui uma igreja que está endividada com os bancos alemães, precisa de dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, e a indulgência se torna, então, um caminho muito rápido para conseguir esses recursos. E nesse cenário que Lutero aparece. O pai de Lutero queria que ele estudasse direito, e o pai era mineiro, trabalhava nas minas de carvão, ele queria que o filho estudasse direito, para uma vez se formado em direito, voltasse para a cidade e talvez se tornasse o prefeito da cidade, ou seja, uma ascensão social. E Lutero vai estudar direito, estuda durante alguns anos direito, mas em 1505 está voltando de uma certa região, num descampado, os raios estão cruzando o céu, uma tempestade muito grande se aproxima, e Lutero, com medo, clama: Santa Ana, livrai-me, serei monge. E aí, realmente, ele não é afetado pelos raios, e então entra para o mosteiro, abandonando, para grande desgosto do pai, abandonando o curso de direito. Quando Lutero entra no mosteiro, havia, na teologia da época, uma perspectiva que entendia o seguinte: se você precisar da graça de Deus, ele te dará. Mas é preciso que você faça o seu melhor. Faça o seu melhor, porque o seu melhor você consegue fazer, e aquilo que você não consegue fazer, Deus vai te ajudar. Essa ideia parece muito piedosa, muito bonita, mas ela tem um problema muito sério. Quem determina qual é o seu melhor? Uma pessoa espiritualmente preocupada com isso sempre vai se questionar se fez ou não o melhor. Por exemplo, eu orei ontem por 4 horas. Bom, podia ter orado por 5 horas. Essa semana eu jejuei por 5 dias, podia ter jejuado por 6 dias. Então sempre há aquela sensação de estar devendo algo, porque eu não fiz o meu melhor. E a questão é a seguinte: se você faz o seu melhor, você recebe a graça de Deus para aquilo que você não consegue fazer. Mas, se você não faz o seu melhor, você não recebe nada. Então, Lutero vivia essa relação, né? Não só Lutero, as pessoas da Idade Média em geral, viviam essa relação com Deus baseado na perspectiva do medo e da ameaça. Eis um Deus que está diante de nós, ameaçando a nossa vida, e aí, diante desse Deus, a gente precisa fazer sempre o melhor. Mas quem garante que é o nosso melhor? Sempre haverá dúvidas, porque o ônus da relação está conosco, não está com Deus. Então a gente sempre vai agir tentando atender de alguma maneira essa expectativa divina em relação ao próprio procedimento. E aí perceba que a crise está instaurada. E é exatamente essa crise que Lutero enfrenta. Ele inclusive vai dizer o seguinte: eu não amava esse Deus, eu odiava, e com um murmurar blasfemo, silencioso, me enfureci contra Deus. Lutero vai lutando contra essa perspectiva, e à medida que ele vai estudando teologia, amando do seu líder na ordem, o Staupitz, vai estudando teologia, vai estudando os textos bíblicos, e aí ele vai desenvolvendo a sua própria teologia e percebendo o seguinte: na verdade não é assim. Quem enxerga Deus irado, não enxerga Deus como de fato ele é, porque Deus não é um Deus irado contra nós. Deus é o papai da parábola do filho pródigo, um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus pronto a perdoar. Então Lutero desenvolve uma outra ideia, que é a perspectiva da graça. Nesse contexto histórico é que ele vai confrontar-se com Johann Tetzel, que é um frade dominicano que estava vendendo indulgências na Alemanha. E ao se confrontar com esse tipo de indulgência que era praticada então na Alemanha, Lutero desenvolve as suas chamadas 95 teses, um documento que ele escreve. Inclusive você pode encontrar esse documento na internet, na íntegra. Sugiro que você faça isso para você ler e conhecer. E perceba o seguinte: naquele documento, Lutero não está atacando a igreja, a liturgia da igreja, qualquer tipo de prática de oração da igreja, ou enfim, não está atacando a igreja católica. O que ele está atacando ali é exclusivamente as indulgências. Lutero vai dizer o seguinte: o Papa não tem poder para perdoar pecados. Ele pode apenas dizer que Deus já perdoou ou não. Ora, isso é atacar o cerne da indulgência, porque a indulgência era sustentada exatamente por essa ideia de que a igreja tinha o poder de perdoar pecados. Para Lutero não é assim. Então, há um confronto aqui, e aí, para encurtar a história, porque essa história é bastante longa, e nesse vídeo aqui o objetivo não é exatamente esse, é falar das implicações da reforma para a gente hoje, mas Lutero é chamado a se retratar diante da igreja, ele não se retrata, e aí toda aquela tensão vai
escalonando cada vez mais, até que Lutero é expulso da igreja por uma bula papal. E aí, em público, Lutero queima essa bula papal, e aí sim você tem um movimento de separação. Perceba que eu achei aqui alguns minutos para falar sobre esse contexto histórico, mas dito isso, vamos pensar agora o seguinte: quais são as implicações da reforma para nós hoje? Eu pensei aqui em 4 implicações. Primeira implicação está baseada no princípio da própria reforma, a ideia da Ecclesia Reformata sempre reformanda, ou seja, uma igreja reformada que sempre se reforma. Então perceba que há aqui um movimento de autoanálise constante, uma igreja que se autoavalia, que se autorreforma, que não se estratifica, que não se solidifica numa única coisa, mas está sempre encaminhada dinâmica, ou seja, está sempre aberta ao mundo, aberta às mudanças, aberta à sociedade, aberta à cultura, aberta às mudanças que acontecem no mundo. Porque somente assim se entendia que a igreja poderia dar conta de responder aos desafios que esse mundo apresenta. Se a igreja se solidifica numa posição única, estratificada e absoluta, ok, ela tem as respostas então para aquele tempo que ela se tornou assim, mas ela deixa de ter as respostas para o tempo seguinte. E aí já se disse sobre a igreja hoje que a igreja tem todas as respostas para as perguntas do século XIX. Mas para as perguntas do século XXI, ela nem sabe quais são. Por quê? Porque ela se solidificou, ela se estratificou. E o caminho aqui, pelo menos da reforma protestante, é uma igreja reformada que sempre se reforma, constantemente se reforma. Então esse é um ponto aqui importante para pensarmos essa ideia. Afinal de contas, uma igreja guiada pelo Espírito de Jesus, que é aquele vento que sopra e a gente não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, é uma igreja que está definitivamente aberta à novidade da vida, aberta a esse vento que está nos guiando. A primeira implicação, então, é em relação à eclesiologia, uma igreja reformada que sempre se reforma. A segunda implicação faz referência a um dos sola de Lutero. Lutero criou 5 solas. Sola fide, que é sola somente a fé, sola Christus, só Cristo, sola gratia, somente a graça, sola Escritura, somente a Escritura, e sola Deo Glória, ou glória somente a Deus. Desses 5 solas, eu queria chamar a atenção para o sola Escritura, somente a Escritura. É preciso entender o seguinte: Lutero, com esse sola Escritura, não está defendendo uma espécie de bibliolatria. Ele não está colocando que a Bíblia é o único caminho, a única forma absoluta de entender Deus, que a palavra de Deus é a própria Bíblia. Ele não está falando isso. Porque Lutero entende que há uma escritura dentro da escritura. Ele chama a escritura de Jesus. Então, para ele, a Bíblia é a manjedoura na qual Jesus está. E é por isso, por exemplo, que ele quer retirar do seu cânon, quando ele vai criar o cânon protestante, da Bíblia protestante, ele quer tirar a carta de Tiago, porque a carta de Tiago não fala de Jesus, e realmente não fala. O termo de Jesus aparece em 2 versículos apenas e são de saudação. Se você tirar, não muda nada. Lutero tem uma ideia em mente. Qual? A palavra de Deus não é a Bíblia, mas é Cristo. Inclusive, Lutero vai dizer o seguinte: Jesus é a chave hermenêutica para a leitura da Bíblia. Essa perspectiva é importantíssima, porque é a forma como a gente tem de entender a Bíblia e impedir que a Bíblia se torne um instrumento de morte, de opressão, de domínio, de controle e de perversidade contra os outros. Porque somente a partir de uma leitura feita por Jesus e a partir do olhar de Jesus é que a Bíblia se torna um instrumento de graça e de bênção para os outros. Caso contrário, não é assim. Então, somente a Escritura diz respeito ao próprio Jesus, que é a Escritura dentro da Escritura, dentro da Bíblia. Terceira implicação que Lutero propõe é a ideia de que a graça de Deus é de Deus e não da igreja. E se a graça de Deus é de Deus, então ele dá a quem ele quer. Isso significa afirmar que ele vai dar essa graça, talvez, a grupos e pessoas que nós, da igreja, talvez não queiramos. Mas não é a nossa graça para dar, é de Deus. E a graça que ele dá é para todos e todas, sem exceção, sem nenhuma exceção. Não pode haver em nós acepção de pessoas em relação a isso. Pelo contrário, se o reino de Deus é acolhimento, esse reino de Deus é acolhimento de todos e todas, como as pessoas de fato são. Não é para forçá-las a serem o que nós somos. Pelo contrário, isso não é evangelização, isso é tortura. Evangelização, na verdade, é viver a lógica da boa nova do Evangelho. E a boa nova do Evangelho possibilita ao outro ser como ele de fato é. Por quê? Porque a relação desse outro com Deus é a relação dele com Deus e não nossa. Nós não somos intermediários. Então perceba aqui que a graça é a graça de Deus. E por fim, a última implicação que eu queria trazer aqui da reforma para a gente hoje é a perspectiva do sacerdócio universal de todos os cristãos. Lutero, na verdade, resgata esse tema do Novo Testamento. A primeira carta de Pedro fala sobre isso, Apocalipse fala sobre isso,
A teologia de Paulo fala sobre isso, a ideia de que nós todos, homens e mulheres, somos sacerdotes e sacerdotisas diante de Deus. O que significa, então, o sacerdócio universal de todos os cristãos? Teologicamente falando, preste atenção nisso. Significa o sacerdócio universal de todos os cristãos. Não tem outra forma de dizer isso. O que é o sacerdócio universal de todos os cristãos? Todos são sacerdotes e sacerdotisas, sem exceção. Então, nesse sentido, a igreja e a lógica do reino de Deus não é uma perspectiva de hierarquia, onde uns são mais sacerdotes do que outros, onde eu impeço que mulheres sejam sacerdotisas, porque eu, como homem, quero manter o meu poder pastoral. Ora, isso não tem nada a ver com o evangelho, nada a ver com a igreja, nada a ver com Cristo. Pelo contrário, isso tem a ver com uma estrutura, que é uma estrutura perversa, que vai salientando e reforçando estereótipos que vão colocando hierarquias entre as pessoas. Mas essa lógica de hierarquia, ela foi anulada por Cristo, porque em Cristo todos nós somos feitos sacerdotes e sacerdotisas diante de Deus. Se é assim, então, meu Deus, qual o problema em ministério pastoral feminino? Se as mulheres são sacerdotisas, tal como os homens são, então qual é a diferença em que eu posso estabelecer um homem como pastor, mas uma mulher não pode ser pastora? Essa rejeição, essa divisão não tem vínculo com o evangelho. Pelo contrário, o evangelho propõe o seguinte: Deus dá dons aos seres humanos, a homens e mulheres. Os dons são diferentes, mas são iguais em sua excelência. Um dom, quando acolhido e posto em atividade, vira um ministério. E a união dos ministérios forma a igreja. Nesse sentido, gente, é claro que existem mulheres vocacionadas ao ministério pastoral. E elas precisam ser aceitas como tal. Não há nenhum tipo de impedimento bíblico, teológico para isso. Pelo contrário, o único impedimento que há, eu digo a vocês, o único impedimento que existe para que uma mulher não seja pastora é, na verdade, esse machismo do homem pastor que quer a todo custo manter o poder sobre a comunidade. Mas se é assim, então sinto informar, se você, pastor, está me ouvindo e pensa com essa categoria, sinto informar, converta-se a Jesus. Você precisa de conversão. Você não sabe o que é evangelho. Converta-se a Cristo e aí você vai entender, talvez, pela graça de Deus, de que homens e mulheres são iguais em dignidade diante de Deus e, portanto, os dons que Deus dá, inclusive o dom do ministério pastoral, é um dom também dado a elas. Bom, estabelecemos aqui, então, 4 implicações da reforma para o nosso tempo. E eu acho que valeria a pena reforçar nas nossas comunidades de fé essas implicações, para que elas se cumpram. Por quê? Porque senão a gente está lidando com uma ideia de uma reforma apenas como um marco comemorativo na nosso calendário litúrgico. Lembramos da reforma protestante, olha que coisa legal que Lutero fez, mas isso não tem nenhuma implicação para a gente hoje. Então, para que a gente está lembrando? Rememorar aqui significa trazer a memória e encarnar na vida. É assim que a perspectiva deve ser feita. Então, vamos lembrar da reforma, dos erros e acertos de Lutero, porque Lutero não foi esse herói maravilhoso que a gente pode pensar. Lutero também teve seus erros e problemas. Inclusive, um caso muito conhecido é como Lutero lidou com a reforma radical, os camponeses que buscavam, então, fazer valer a reforma protestante na sua própria existência, né? Eles eram um movimento, então, de revolução, e aí Lutero escreve uma carta aos príncipes da Alemanha dizendo o seguinte: façam o que for necessário, mas acabem com isso, porque esses camponeses já perderam a alma, e aí podem perder também o corpo. E a consequência direta disso são 100 mil camponeses mortos. Então Lutero também não foi esse herói, né, mitológico quase, pelo contrário, Lutero foi um ser humano e também falhou muito e errou bastante. Mas aprendamos com esses erros também, e com seus acertos. E vamos, de uma maneira, hoje, trazer as implicações da reforma para o nosso tempo, porque nós precisamos disso urgentemente. Ok, pessoal, obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, claro, façam comentários aqui, indiquem também outros temas que vocês querem que a gente aborde aqui no canal. E desde já sinta-se convidado para uma live aqui no canal no próximo domingo. Inclusive aqui na comunidade do canal você vai encontrar uma enquete com 4 temas. Faça a sua escolha lá, vote no tema que você desejar. E o tema mais votado até sábado será o tema que a gente vai trabalhar aqui no domingo à noite, às 9h30 da noite, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez, abraços e até a próxima.